Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando com toda a igreja a memória da última ceia de Jesus, como nos dizia na segunda leitura, Jesus pede que nós o façamos em memória de Jesus. E fazer na memória de Jesus se faz necessário que nós procuramos entender quais os sentimentos que Jesus tinha no coração na última ceia. O que levou Jesus a assumir a nossa humanidade e a entregar a sua vida por amor a nós. Com certeza, o coração de Jesus estava em festa, apesar de todo o princípio de sofrimento e de dor. Estava em festa porque Jesus tinha consciência que, doando a sua vida, Ele estaria devolvendo a todos nós a bênção e a graça de Deus. Por isso, queridos irmãos, toda a Eucaristia, toda a celebração da missa é sinal da bênção de Deus. É a própria bênção de Deus entregue, doada a todos nós. Então que nós possamos, ao fazermos memória a última ceia de Jesus, sermos gratos a Deus por nos ter dado Jesus, sermos gratos a Cristo por Ele ter se doado a nós, e sermos gratos à igreja, porque é por meio da igreja que nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo presente na Eucaristia. E aí fica o convite a cada um de nós, a nós meditarmos com qual espírito nós participamos da missa, com qual espírito nós se dispomos a sentar em torno do altar para partilharmos com Cristo da sua vida. E aqui o que fica de ensinamento da última ceia de Jesus: não importa o que está passando no teu coração, não importa a situação da sua vida, o que importa é a tua disponibilidade e a tua vontade de oferecer a sua vida a Cristo. Veja que às vezes nós burocratizamos a Eucaristia. Nós começamos a colocar tantos impedimentos, nós começamos a criar tantas regras e acabamos perdendo o sentido santificador da Santa Missa. Então que nós possamos redescobrir o valor da Eucaristia, para nós participarmos mais abertos, mais livres, sem espírito de condenação, sem espírito para ficar reparando, para ficar criticando, para ficar às vezes olhando no relógio se já terminou ou não. Que nós possamos vir à Santa Missa com aquele desejo e a certeza que nós estamos vindo ao encontro da graça de Deus, que nós estamos vindo para receber o próprio Cristo, que é a luz do mundo, o próprio Cristo que é capaz de nos trazer a paz, o próprio Cristo que nos perdoa os pecados, o próprio Jesus que nos toma pela mão, o próprio Cristo que nos acolhe e nos devolve a dignidade no seu amor. Nós devemos cada vez mais procurar conhecer e aprofundar o valor da Eucaristia, porque é conhecendo e fazendo a experiência do valor da Eucaristia
que nós vamos também nos fortalecendo na nossa fé. Aquilo que nos dizia a primeira leitura, nos apresentava toda a tradição de um povo que sempre teve momentos que celebravam a vida nova, a bênção, a graça de Deus, por meio de alguns rituais. E no Antigo Testamento se sacrificava animais para demonstrar a gratidão e o amor a Deus. E ali em certo ponto da primeira leitura dizia assim, que aqueles que iriam para participar do sacrifício, da ceia, para celebrar a vida nova, eles iam com o cajado, com a sandália nos pés, para participar então daquele momento de partilha, para, fortalecendo o seu espírito, pudesse dar sequência na sua missão. E com o sacrifício de Cristo se inverte os valores. O cajado representa a missão, a sandália significa a segurança, a fortaleza, a coragem. Se busca no pão, se busca na certeza que não caminha sozinho. E quando Jesus dá a sua vida por nós, nos convida a participarmos da ceia com Ele, nós não precisamos se preocupar com o cajado, porque a missão que Ele nos oferece é a dele. E não existe missão mais nobre do que ser cristão. Veja que às vezes nós ficamos disputando para saber quem tem o trabalho mais digno ou quem tem a função de maior honraria. Não existe distinção. Aquele que é cristão, aquele que vive, que se propõe a seguir Jesus Cristo, ele recebe a missão de Cristo. Então não existe mais e nem menos. Existe sim o convite que Jesus faz a todos nós para servirmos, para contribuirmos, para que a sua missão se torne presente, que a sua missão se concretize no dia a dia de nossas vidas. E aí nós voltamos lá em Lucas 4:18, e nós vamos relembrar qual é a missão de Jesus. E Jesus, depois de ser batizado, depois de vencer as tentações, ele entra no templo e ele proclama a todos a sua missão. E ele diz assim: eu fui ungido, fui enviado pelo Pai para trazer ao mundo a boa nova, trazer ao mundo a paz, trazer ao mundo a justiça, promover no mundo a paz, promover no mundo a unidade. Esta é a nossa missão. Então cada um de nós deve pedir a Deus força, sabedoria, para que na função que desempenha, quer na sociedade, quer na igreja, quer na família, seja um instrumento de paz, seja aquele que promove a vida, seja aquele que não condena, mas aquele que une, seja aquele que leva a concórdia e não a desunião, não a desordem, mas o amor. Esta é a nossa missão. E todas as vezes que nós participarmos da Eucaristia, esse deve ser o nosso pedido a Deus, que Ele nos capacite cada vez mais, para que nós possamos realmente contribuirmos, somarmos com Cristo na sua cruz e na sua missão, para que o mundo viva melhor, para que entre nós haja mais paz, para que entre nós haja a vida, não a morte, haja o amor e não o ódio, haja a unidade e não
a desunião. Depois, dizia ali na primeira leitura que a pessoa ia calçada com a sandália. A sandália é símbolo da segurança. Quando Jesus vem, nos envia na missão, o que Ele nos diz? Não se preocupe com o que vocês vão dizer, porque o Espírito de Deus vos capacitará, vos indicará tudo aquilo que vocês devem fazer. Por isso, queridos irmãos, o que dá segurança na nossa vida não é o tanto de patrimônio que nós temos, o tanto de poder que nós temos, o tanto de título que nós temos. O que dá segurança na nossa vida é a força do Espírito Santo. Sem a luz e a graça do Espírito Santo, o nosso trabalho é infrutífero, o nosso trabalho é bem mais cansativo e não nos realiza. Então, que nós possamos se aproximar do altar do Senhor em cada Eucaristia, pedindo esta fortaleza, a fortaleza do Espírito Santo, o Espírito do entendimento, o Espírito da concórdia, o Espírito do serviço, o Espírito do perdão, o Espírito da unidade, o Espírito da fraternidade. Porque o que causa insegurança em nós é quando nós olhamos um para o outro como inimigo. Nós ficamos às vezes apontando os males do mundo, mas são todos imaginários. Nós criamos o mal quando nós não conseguimos olhar com amor para o nosso irmão, quando nós não somos capazes de nos amar, de nos respeitar, quando nós machucamos um ao outro. Aí sim nós estamos alimentando aquilo que gera insegurança, aquilo que gera morte, aquilo que gera dor. Então, que nós possamos buscar na Eucaristia sempre esta graça da fortaleza que é o Espírito de Deus. E aí depois, quem nos alimenta, quem nos dá o dom do discernimento e nos capacita? O próprio Cristo. E aqui é nosso, quem sabe seja também um dos nossos maiores desafios: aceitar Jesus Cristo. Veja que às vezes nós somos muito fariseus. Nós queremos o poder, a sabedoria de Cristo, mas não aceitamos Cristo na nossa vida. Porque aceitar Cristo é se propor a fazermos o mesmo caminho de Jesus. E nós dizíamos no domingo passado, quando celebrávamos a entrada de Jesus em Jerusalém: o que será que fez com que Cristo aceitasse toda a humilhação, todo o sofrimento, toda a flagelação de forma serena e tranquila? Era a certeza de que Deus estava com ele. E Deus estava com Cristo, como estará com cada um de nós, quando nós abrirmos o nosso coração a Ele, quando nós não dermos desculpa para não aceitar Deus. Veja que Jesus, por várias vezes, Ele disse: eu vim para fazer a vontade de meu Pai. E a vontade de Deus é que nenhum de nós se perca. A vontade de Deus é que todos nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, quando nós se aproximarmos da Eucaristia, que nós possamos pedir também esta graça, que nós possamos conformar a nossa vida ao Cordeiro Santo Jesus Cristo, que Ele seja o nosso referencial de fé, que nele nós possamos encontrar sabedoria para discernirmos tudo aquilo que é nos oferecido pelo mundo,
sem que nós sejamos levados pelo espírito do mal. E olhando para a última ceia, diz ali no início do Evangelho que o espírito de Satanás já tinha entrado no coração de Judas, e Judas já tinha decidido trair Jesus. O Evangelho de São João, ele não traz muitos os detalhes. Lucas, Mateus, também Marcos, relata que nesta última ceia, estando reunidos, antes de Jesus lavar os pés, antes de Jesus instituir a Eucaristia, ele pega o pão, põe o pão no molho, e quando é levantado então a suspeita que alguém vai trair Jesus, começa então aquela interrogação: quem será? E um começa a olhar para o outro, duvidar do outro. Jesus pega o pão e diz assim: será aquele que eu vou entregar o pão? Mas Jesus não entrega o pão para Judas para dizer: ó, Judas é o traidor. Porque todo esse ritual de pegar o pão, molhar no molho, seria a forma mais sublime que aquele que oferece um banquete tem para homenagear aquela pessoa que ele mais tem amor. Então Jesus, quando apresenta o pão a Judas, ele não está dizendo: esse é o que vai me trair. Jesus está dizendo: Judas, apesar de você querer me trair e ir me trair, eu tenho por ti uma predileção especial. Eu não deixei de te amar, e eu não vou te condenar por isso. E entregando o pão a Judas, Jesus apresenta a Judas o caminho da sua reconciliação com Deus. E o que Judas faz? Judas aceita o pão, mas não permanece com eles na mesa. Ele aceita o convite de Jesus, mas não aceita Cristo. Judas sai, e diz o escritor sagrado que era noite, para enfatizar que Judas havia se perdido na noite da mentira, na noite da ilusão. Judas entrou na noite do erro, na noite da mentira, da indiferença, na noite da soberba, na noite do egoísmo. E não foi por falta de amor de Cristo, foi por escolha de Judas. E aí, voltando para a nossa vida, a cada Eucaristia, Jesus pega este pão e de forma sublime e de forma única oferece a cada um de nós. E veja que nós comungamos, ninguém rejeita. O importante é o segundo passo. O que nós fazemos depois? Nós aceitamos a comunhão como um caminho para nos aproximar de novo de Jesus? Ou nós comungamos e assim mesmo nos deixamos levar pela noite do pecado, da dor e do sofrimento? Possamos aproveitar o tempo que nós temos durante esse tríduo pascal para, diante de Cristo presente na Eucaristia, nós procurar responder para nós mesmos qual é a importância e o valor desse ato de Jesus por nós. E tenham presente, Jesus oferece o pão a cada um de nós, de maneira única, de maneira plena e total, da doação da sua vida por nós. Cristo é o único caminho que nos livra da perdição. Cristo é o único caminho pelo qual, quando nós acolhemos,
nós somos redimidos de todas as nossas traições, inclusive aquela que nós fazemos com o próprio Cristo. E aí então nós vamos entender o mandamento do amor, a profunda grandeza que tem este gesto de Cristo por nós. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É pelo amor que nós iremos salvar o mundo. Não é por ato heróico, não é por uma atitude ou por outra, é por uma atitude nobre, que é a capacidade de amar, assim como Cristo nos amou. E nós concluímos a nossa reflexão voltando para a figura de Pedro. Veja que Pedro, diante da atitude de Jesus, Pedro se levanta, e não é nem um gesto de humildade de Pedro. Pedro, por mais que era turrão, meio grosso, ele não era burro. Pedro tinha consciência que aquele gesto de Jesus não era um gesto que nem os judeus tinham, de lavar as mãos para se purificar antes das refeições. Pedro tinha consciência que aquele gesto de Jesus, de pegar a bacia e lavar os pés uns dos outros, era um gesto de um amor que serve, não de um amor que é servido. Então Pedro teve medo e não estava querendo se comprometer com Cristo. Pedro achou bonito o que Jesus estava fazendo, mas quando chegou nele, que ele teria que fazer o mesmo que Jesus fez, Pedro não estava disposto. Veja como Pedro relutou. E aí a pergunta que volta para nós: mesmo que nós não se recordamos, mas Jesus lavou o pé, Jesus deu um banho em cada um de nós de amor e de misericórdia. E qual é a nossa atitude diante do gesto amoroso de Cristo? Nós se dispomos a servir assim como Cristo nos serviu? Ou nós temos medo, ou nós não queremos? Que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro sirva a cada um de nós de motivação, para que assim como ela, nós não tenhamos medo de servir Jesus Cristo. Porque servindo a Cristo, nós estamos propondo ao mundo uma forma mais humana de se viver. Servindo a Cristo, nós estamos apontando qual é o caminho da salvação, qual é o caminho que nos tira das trevas, qual é o caminho que traz a alegria e a paz a todos os corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.